Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Agradeço a presença de todo mundo. Eu vou convidar o João Vitor Tatrai para participar com a gente. Ele já está aqui. Já convidei. Vamos esperar um pouquinho ele chegar. E aí a gente pode começar. Oi, João. Olá, tudo bom? Tá me ouvindo? Bem? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo Maravilha. bem? Também, tudo bem. Então tá bom. Bom, gente, a intenção dessa live é a gente contar um pouquinho para vocês melhor como que funciona o programa BIM Manager da Graphisoft, que vai começar no próximo dia 6 de outubro. Eu sou Isabel Cipai, eu sou gerente de produto e de Customer Success da Graphisoft Brasil. E o João está aqui comigo. Ele foi nosso agente aqui no Brasil, foi treinador certificado, mas hoje ele é Senior BIM Consultant na nossa matriz lá em Budapeste. João, acho que você pode falar um pouquinho mais sobre você, o que você faz, se Posso apresentar. sim, posso sim. Obrigado, Isabel. Obrigado pelo convite. Acho bacana a live para o pessoal conhecer um pouco melhor o programa do BIM Manager, né? Enfim, eu sou o João, ou Victor, ou Tatrai, qualquer nome serve. Como a Isabel falou, eu comecei na Graphisoft aí no Brasil como representante comercial, né? E dando treinamento como treinador certificado também. Mas antes disso, eu tive alguns anos de experiência com o BIM utilizando o Revit. Foi como eu comecei no BIM. E justamente por isso, hoje aqui em Budapeste, eu sou responsável pela parte de interoperabilidade. Então, eu lido diariamente com nossos clientes que estão fazendo interoperabilidade ali do ArchiCAD, principalmente com o Revit, mas com outros softwares também. E além dessa parte de consultoria de interoperabilidade entre ArchiCAD e Revit, eu também faço parte do programa BIM Manage, que é o que a gente vai falar hoje aqui, e do programa de treinamentos Graphisoft Learn, que a gente também pode falar um pouquinho no final, se der tempo. Isso. Bom, então vamos começar. Eu tô com minha colinha aqui, tá, gente? De vez em quando eu vou olhar aqui para a direita para não esquecer nada. Vamos começar a falar do programa, né? Como que é o programa? O programa ele é um programa de 40 horas, com duração de 10 semanas, divididos em 3 módulos, né? Que é gestão de escritórios BIM. Me corrija se eu estiver errado, hein, João? Tá certo. Gestão de escritório BIM, criação de templates ArchiCAD e coordenação de projetos BIM. Isso. E, e fala aí um pouquinho mais, então, João, sobre o conteúdo de cada um desses módulos e como que Claro. funciona. Então, quem quiser, tá, já pode acessar o portal do Graphisoft Learn, o portal internacional, né? A gente tem também o portal nacional brasileiro, mas o BIM Manager, por ser um programa internacional, ele vai acontecer dentro da plataforma internacional, que é Learn, como esse nome aqui, learn.graphisoft.com. E aí vocês lá vão entrar na parte de cursos dentro do catálogo e vão entrar na parte de treinamentos ao vivo com o treinador, e lá vai ter alguns BIM Managers, vai ter o BIM Manager em inglês, espanhol, e vai ter lá um em português, que começa no dia 6 de outubro. E lá vocês podem ver essa agenda detalhada, tá? Inclusive com os dias da semana, a gente já tem tudo pronto lá para começar. Mas, bom, a gente vai ter, como a Isabel falou, são 3 módulos, certo? A gente começa com a gestão de escritórios, então a gente vai discutir a prática do BIM, essa posição do BIM Manager, o que é o BIM Manager, quais são os requisitos para ser um BIM Manager, qual é o dia a dia do BIM Manager, e a gente vai passar boas práticas para isso.
A gente vai falar sobre implementação BIM a nível de escritório, né? Então, o primeiro módulo, ele é no nível de escritório, depois a gente vai para o nível de template e, por último, no terceiro módulo, para o nível de projeto, né? Coordenação de projetos BIM. Então, ainda no de escritórios, a gente vai ver padrões, a gente vai falar sobre os padrões internacionais, exemplos de padrões de outros países, claro, a ISO 19650, e a gente vai ter um convidado especial, vou deixar para falar depois, para falar sobre as normas e o comitê e tudo que está acontecendo sobre o BIM aí no Brasil também, tá? A gente vai falar sobre organização de equipe. Então, quando você tem uma equipe maior, né, como que você vai organizar a sua equipe dentro de um escritório que utiliza o BIM? Então, a gente vai passar algumas dicas, boas práticas, como dividir esses cargos e funções dentro de um escritório. Auditoria de projeto a nível de escritório, mas que a gente volta a falar de auditoria a nível de projeto também no terceiro módulo. Entregáveis também a nível de escritório, colaboração, teamwork, integração com outros softwares. Então, assim, tudo que se precisa saber para você poder gerenciar um escritório utilizando o BIM, claro que focado no ArchiCAD, mas de uma maneira geral também. Tá? Então, o primeiro módulo ele é bem rico, são 4 semanas, tá? O primeiro módulo. E aí a gente passa para o segundo módulo, que é o de criação de templates de ArchiCAD. E aí esse módulo ele é um pouco mais curto, são 2 semanas, tá? Então o primeiro módulo são 4, o segundo vão ser 2 semanas. E aí, na criação de template, a gente vai ver primeiro estratégias de se criar um template, né? Então, por exemplo, decisões, se você vai ter um template no seu escritório, se você vai ter mais de um template, dependendo do tipo de projeto que você faz, da gama de tipos de projeto e tipos de clientes que você atende. Então, isso tudo vai influenciar. E aí a gente vai para os detalhes do template. Então, a gente vai ver tudo, a gente vai ver atributos, a parte de gestão de dados, como já deixar isso tudo muito bem configurado dentro do teu template, a parte de visualização também. Então, isso aí é muito comum, principalmente durante a implementação. O pessoal quer deixar a representação gráfica igual ou melhor ao que já se existe, né? Principalmente o pessoal migrando de CAD, enfim. Então, a gente vai ver um pouco disso, como deixar isso já pré-configurado no template. A estrutura do projeto, usabilidade, dicas ali de como você manter o teu template atualizado, de como você manter o seu time sempre sincronizado, utilizando o template, sempre com as melhores práticas, manuais, dicas para isso, né? A parte de documentação, a parte de bibliotecas, como gerenciar as bibliotecas dentro do escritório, se você tem um servidor, se você não tem um servidor, se você usa BIM Cloud, se você usa BIM Cloud Basic, se você usa o BIM Cloud as a Service. Então, a gente dá dicas também dessa parte de gerenciamento de bibliotecas, que é muito importante. E, por fim, o gerenciamento, né? A gestão desse template é uma discussão muito comum. Quando que a gente vai atualizar o template? Quando que a gente vai migrar o template? Então, versão por versão, não tem uma fórmula secreta para isso, mas a gente vai discutir e entender quando tomar essa decisão, seja de migrar, seja de atualizar, enfim. Então, tem muita coisa bacana no módulo de criação de template, muita dica avançada. Então, assim, apesar de que vai ser eu e a Isabel lá comigo, a parte de template também vai ter um convidado, mas assim, vocês vão estar, quem atender o treinamento vai ter acesso a tudo que existe de boas práticas, não nossas, mas da Graphisoft. Então, todos os nossos consultores juntos, colocando essas boas práticas e tudo isso compilado dentro desse curso, dentro desse módulo, né? E aí a gente passa para o terceiro e último módulo, que ele dura 4 semanas também, né? A gente, no Brasil, vai fazer ele em 3, para a gente ter uma semana livre para fazer consultoria e a certificação, e ajudar vocês, ter sessões extras também.
Então, na parte de coordenação de projetos, a gente vai para agora, a gente saiu do nível de escritório, passou para o template e agora a gente vai para o nível de projeto. Então, é um pouco mais granulado, a gente vai ver muito mais detalhes, né? Por exemplo, uma parte que eu gosto muito desse módulo é a parte de desafios de modelagem. Então, a gente vai ver um pouco ali onde o pessoal encontra algumas barreiras, alguns obstáculos durante a modelagem e vai ver maneiras de contornar isso dentro do ArchiCAD. Então, desafios de modelagem é um tópico bem interessante dentro do coordenação de projetos. A configuração do projeto inicialmente, isso aí é o primeiro tópico e acho que o mais longo dos tópicos dentro desse módulo, que é como a gente vai configurar, como que a gente vai estabelecer essa relação de projeto entre todas as partes envolvidas. Então, a gente vai ver muita teoria e muita prática dentro desse tópico. A gente vai ver a parte do plano de execução BIM, o BEP, a gente vai ver os requisitos de informação do empregador, de troca, né, o EIR, vários outros tópicos e vários outros manuais e estratégias, né? A estratégia federada de como você ter todas as partes trabalhando de uma maneira uníssona dentro do seu projeto, as convenções utilizadas, então tudo aquilo que existe de padrões, seja de nível internacional, nacional, seja a nível do seu escritório ou até mesmo a nível do projeto, a gente vai ver como colocar tudo isso junto, né, e como fazer isso tudo funcionar de uma maneira tranquila, de uma maneira que o time todo possa acompanhar e que o projeto tenha sucesso. A parte de gestão de dados e gestão de informação, que é muito importante, né, dentro de um projeto BIM. Os entregáveis, otimização de projeto, então isso aí também é muito bacana, a gente vai discutir dicas e maneiras da gente otimizar o uso do ArchiCAD, né? Então, por exemplo, a maneira, só um exemplo aqui, dentre dezenas que a gente vai ver, mas como a gente vai inserir objetos externos dentro do ArchiCAD, como que a gente vai gerenciar essas bibliotecas, como fazer, por exemplo, uma contagem de polígonos e como implementar isso dentro do teu fluxo de trabalho. Então, muitas dicas para você otimizar e ter ali teu ArchiCAD rodando muito rápido e sem problemas. A parte de auditoria de projeto, então, enquanto o teu projeto está em andamento e depois que você acaba, também a gente vai dar ali técnicas de você mesmo fazer a auditoria no seu projeto para ver se está tudo ok, o que é que você pode melhorar durante a produção e na pós-produção ali do teu projeto BIM. E, claro, a parte de coordenação de projetos, né? E essa parte aí é a que eu mais gosto, que é a área que eu trabalho no dia a dia. Então, a parte de interoperabilidade. Então, a gente vai ver bem direitinho como configurar os tradutores de IFC dentro do ArchiCAD. A gente vai dar uma olhada em quais são os principais desafios de coordenação de projeto, né, usando o método do modelo de referência, como dicas de como exportar teu IFC, como checar teu IFC, como fazer com que todas as partes envolvidas no projeto se engajem para utilizar esse modelo de referência e federar esse modelo de uma maneira muito fácil, tranquila e acessível para todo mundo, tá? Então, assim, é muito conteúdo. Eu falei muito aqui sem parar, mas quem quiser entra lá no learn.graphisoft.com, vai lá no catálogo de cursos e procura lá o BIManager em português, que vai começar no dia 6 de outubro, e vocês vão ver lá toda essa agenda detalhada com esses tópicos, tá? Eu acho assim, o conteúdo é muito bom, né? Muito conteúdo. Como vocês puderam ouvir o João falando, é imperdível, né? Na verdade, é uma oportunidade incrível a gente ter esse programa em português. Vai ser dado em português, material todo em português. E a gente traz todos os padrões internacionalmente aceitos, né, para coordenação de projeto, BIM Execution Plan, ISO, como o João falou, mas também vamos ter exemplos brasileiros de como a gente
exemplos que a gente tem no nosso mercado, né, as particularidades do nosso mercado, com convidados também brasileiros, compartilhando a experiência, né, não só brasileiros, a gente tem um Panteres que também é convidado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os nossos convidados, mas eu acho que isso deixa essa experiência muito rica. E como esse programa BIM Manager em português, ele não é só para o Brasil, né? Então ele é em português. Isso significa que a gente vai ter pessoas de outros países também de língua portuguesa, o que também enriquece bastante o grupo, né? Trazendo a experiência de outras pessoas, essa troca de experiência com dos participantes também é muito rica, porque não é só a experiência nossa da Graphisoft colocando para vocês as melhores práticas e as dicas de como evitar problemas, as melhores práticas, mas também a experiência de vocês, né? De quem estiver participando do programa, se juntando e dividindo aí as experiências dentro dos escritórios, na coordenação de projetos, na gerência BIM. Então, é realmente muito... é um conteúdo muito rico. João, como que são as aulas? Elas são só expositivas? Elas têm outros tipos de atividade? São gravadas? São com o professor? Como que funciona? Esse programa antes ele era presencial, né? Eu fiz ele há 3 anos atrás, se eu não me engano, 2 ou 3 anos atrás, em Budapeste. Ele era uma semana inteira, né? Todos os dias, dia inteiro, com muito, muito conteúdo. Eu tenho certeza que o fato da gente estar fazendo agora em 40, em 10 semanas é muito bom, porque, enfim, o conteúdo dividido, diluído um pouco num tempo maior, facilita a gente absorver tudo, essa quantidade maravilhosa de conteúdo que tem. Mas como que é? Ele era presencial e agora ele é online. Então conta um pouco para a gente. Já acho que é a quarta edição, a nossa em português, a quarta edição do programa, quinta edição talvez. Quinta, eu acho que é Três, quinta. três em inglês, uma em espanhol, né? E agora Isso, em isso. português. Então é a quinta edição. Conta um pouco para a gente como que é e como tem sido o feedback. Claro, claro. Então, como a Isabel falou, antes isso era presencial, então a gente tinha um time que ia entregar isso daí, o Pantelis, o Sabo Olticari, eu, a Raquel Aoni, a Gordana, o Carl Thurston do Reino Unido. Então, tinham vários consultores da Graphisoft envolvidos nessa entrega. E a gente ia viajando, né? Países, eu cheguei a entregar em Budapeste, cheguei a entregar em Boston, nos Estados Unidos. A gente fez vários aqui em Budapeste, a gente fez no Japão, a gente fez na Espanha, enfim, a gente fez um circuito bacana ano passado. E como você falou, eram 5 dias, então era assim, uma maratona de treinamento, era uma imersão ali, a gente ficava segunda de 8 da manhã até sexta de 6 da noite ali, e saía todo mundo meio maluco, mas era assim, era uma Brincando. experiência muito bacana, tá? Independente disso, era uma experiência muito legal, o pessoal saía com o material para, enfim, acompanhar, fazer a revisão depois. É, mas, para ser sincero, a gente está tendo um feedback muito mais positivo com o método online, porque a gente conseguiu dividir isso, né, em 10 semanas. Então, o conteúdo que a gente passava em 5 dias, de maneira corrida ali, de 8 às 6, todos os dias, agora a gente faz em 10 semanas, né, 2 meses, 2 meses e meio, mais ou menos. Então, tem muito tempo para a pessoa processar aquele conteúdo, vir com dúvidas, estudar, passar o fim de semana pensando naquilo e trazer essas discussões na semana seguinte. Então, assim, a gente teve já finalizado 2 versões em inglês, que começaram em maio e terminaram em julho. A gente teve uma versão em espanhol também terminada, que começou em junho.
Ontem começou outra versão, a segunda versão em espanhol. Então, na verdade, a nossa de português já vai ser a sexta versão online do BeamManager. E a A gente gente teve um tem, feedback inclusive, muito bom. a gente tem uma pessoa aqui que está assistindo a gente, que é a Yasmin Heden, que ela participou de um. E eu tive a oportunidade de falar com ela e ela realmente ficou muito feliz, está muito feliz com tudo que está aprendendo. Ela está participando da versão internacional, nossa treinadora também, aí ela. Bacana, a Yasmin aí, ó. É, Pois é, Yasmin, eu conheci a Yasmin aqui em Budapeste. Ela veio para o Basecamp, depois se formou, virou treinadora certificada e fez o BeamManager agora. Eu vi ela lá no BeamManager. Muito bom. muito bom. E, e os convidados, João? A gente tem vários Convidado. convidados. Olha lá, indico muito o curso, muito bom e completo. Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui no chat que a gente vai respondendo, tá? Interajam com a gente. Sim, Mas Isabel, vamos lá, antes, desculpa fala. te interromper, só para eu finalizar que eu acabei esquecendo de falar. Também as aulas, tá? O BeamManager em português, a versão em português, ela vai ser 100% ao vivo, tá, gente? Então a gente vai ter duas reuniões por semana, às terças e quintas, às 10 da manhã, horário de São Paulo, horário de Brasília, desculpa, São Paulo, Brasília. E a gente vai ter terças e quintas, são cerca de 2 horas de reunião, 1h30, 2 horas, 2 horas e 15, varia. Lá no site vocês vão encontrar essa agenda também detalhada, a gente já tem isso. E assim, além das reuniões ao vivo, a gente dá o conteúdo visual, né, as apresentações, o PowerPoint fica disponível na plataforma para o pessoal acessar. A gente fornece também as apostilas em documento, a gente fornece alguns recursos extras, né? Exemplos, por exemplo, de plano de execução BIM, exemplos de matriz de responsabilidade de projeto, enfim, tem uma série de recursos, uma série de material visual mesmo que o pessoal vai ter acesso. E além das aulas ao vivo, que acontecem 2 vezes por semana, também tem as reuniões de grupo. Então, existem atividades interativas onde os participantes vão ser divididos em grupo e vão ter que desenvolver certos projetos, vão ter que interagir entre si, tá? Então, assim, é muita coisa, é conteúdo vindo de maneiras diferentes, ao vivo, escrito, falado, visual, interativo, então é bem bacana, dá para todo mundo participar, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Qual é o nível de conhecimento em BIM e ArchiCAD que eu preciso ter para participar do curso? Então, essa é uma ótima pergunta, na verdade. Ela é uma pergunta que a resposta ela é um pouquinho complicada, porque para você participar do curso, a gente não exige nenhum pré-requisito. Então, se você quiser aprender, vamos supor que você não sabe nada ou quase nada de BIM e ArchiCAD, mas você quer participar do curso, você vai aprender muita coisa, muita. Tipo assim, um universo absurdo de conhecimento que você vai adquirir. Claro que se você já tem o conhecimento de ArchiCAD, você vai conseguir lapidar esse conhecimento e vai conseguir absorver um nível mais alto desse conhecimento que a gente vai passar. Isso é óbvio. Então, assim, não tem pré-requisito para participar, mas a certificação, eu acho que daqui a pouquinho a gente vai falar também da certificação, né, Isabel? Ela tem uns certos critérios para que você consiga se certificar como um BIM Manager da Graphisoft, tá? Mas, assim, a pergunta foi para participar. Então, para participar do curso, não tem pré-requisito. Claro que quanto mais você souber, mais alto vai ser o nível de conhecimento que você vai conseguir adquirir. Mas a gente passa por tudo, da parte de escritório, da parte de projeto e da parte de criação de template. Isso. Que mais? Deixa eu ver.
Eu queria falar agora sobre os convidados. Nós temos alguns palestrantes, não só palestrantes, mas, enfim, convidados que vão fazer parte aí do nosso treinamento, do nosso curso, e eu acho que vale a pena falar deles, né? São pessoas com bastante bagagem e acho que você poderia começar falando sobre o Pantelis, que é Sim, o sim. responsável pelo programa, né? Isso. Então, assim, a gente vai ter alguns convidados. A gente ainda tem alguns convidados que não confirmaram. Dois convidados ainda não confirmados, mas os que já têm confirmados, o primeiro é o Pantelis, Pantelis Ioannidis. Ele é grego, ele mora na Inglaterra, ele foi BIM Manager durante alguns anos, não vou falar com certeza, mas foi algo de 4 a 7 anos. Ele foi BIM Manager da JRA, é uma empresa grande no Reino Unido, de arquitetura, que trabalha com BIM. E ele tem uma experiência assim de cerca de 15 anos ou mais com ArchiCAD e com BIM e como BIM Manager também. E ele hoje é o coordenador desse programa, tá? É ele que atualiza e desenvolve. É um programa que, na verdade, ele já vinha sendo desenvolvido na Graphisoft, só que era em um formato totalmente diferente. Era até uma consultora que hoje nem está mais na Graphisoft, era a Enico. A Enico era a coordenadora do BIM Manager, e aí o Pantelis desenvolveu esse formato que a gente tem hoje, nesses 3 módulos, tanto o formato presencial quanto esse formato online também foi ele que desenvolveu. E assim, a experiência dele é surreal. E aí a gente decidiu convidar ele, mesmo falando inglês. Então, assim, como é que isso vai acontecer? Ele vai se juntar numa das reuniões ao vivo, no Meet, né, na nossa reunião ao vivo, e aí ele vai apresentar o conteúdo em inglês, obviamente, ele não fala português, mas vocês que participarem do programa vão poder fazer perguntas em português, que a gente traduz. Quem falar inglês pode conversar diretamente com ele, fazer perguntas, ele vai poder responder. E depois que a reunião acabar, o time da tradução, o time de localização, vai fazer a legenda em português. Então, vocês vão ter acesso após a reunião, vocês vão ter acesso ao vídeo com a legenda em português, assim como todos os outros vídeos, que já vão ser em português, então não precisam da legenda. Assim que a reunião acaba, ele fica disponível na plataforma. Tá? Então, mesmo quem estiver olhando aí a agenda, né, toda terça e quinta, durante 10 semanas, se você perder uma, duas, algumas reuniões ali, não tem problema, porque ela vai ficar disponível a gravação para você assistir ela dentro da plataforma, tá? Então, o Pantelis é o primeiro convidado. O segundo convidado vai ser o Vinícius Lima, né? Eu acho que a Isabel pode falar melhor dele, que ela trabalha lado a lado aí, Isabel. O Vinícius Lima é um cliente nosso, né, da V1 Projetos, um cliente de Belo Horizonte, muito experiente em ArchiCAD, trabalha com ArchiCAD desde a versão 12, e o Vinícius tem desenvolvido, junto com a gente, o template standard da Graphisoft, do ArchiCAD brasileiro, né? Do ArchiCAD versão brasileira, desde a versão 21. Então, desde a versão 21, o template vem sendo desenvolvido comigo e com o Vinícius Lima, né? A versão 22, desculpa, 23, a gente teve outros clientes participando também, mas o Vinícius tem sido o principal responsável desde a versão 21. E ele tem muita experiência com template, muito organizado, muito claro nas ligações dele, tem muito a compartilhar com a gente. E o outro convidado que está confirmado, né, como o João falou, a gente ainda tem convidados que ainda não estão confirmados, mas outro que está confirmado é o Gustavo Carezato, que é o diretor-geral da Graphisoft América Latina, né? E agora eu vou ler um pouquinho, porque eu não vou saber falar de cor, as credenciais do Gustavo, que não são poucas. Então, o Gustavo
Ele atuou em 2007 e 2018 como especialista BIM do governo federal, no grupo de trabalho de regulamentação e normalização da Estratégia Nacional BIM. Então, assim, ele fez parte de todo esse desenvolvimento do decreto BIM, né? Esteve envolvido desde o começo como consultor BIM, como especialista BIM para o governo federal. Hoje atua como relator do grupo de trabalho de processos BIM da CE 134 da ABNT, que é o grupo da ABNT, né, o projeto da ABNT de normatização BIM. Ele é mestre em ciências pela Politécnica da USP, né, em inovação, construção civil, com ênfase no estudo do padrão britânico PAS 11922/2013 e da norma internacional ISO 19560, que é a norma BIM que vai reger e está regendo já todo o BIM no mundo todo, inclusive no Brasil. Essa norma está traduzida, está sendo, né? Na verdade, ela já foi traduzida aqui no Brasil, e o Gustavo também fez parte desse processo. Ela ainda não está regulamentada, mas ela já está traduzida. Então, a ISO... e a gente vai falar muito da ISO no programa, então o Gustavo... Ele também vai vir aí como convidado para falar de todas essas iniciativas do governo federal, de como que isso está andando, da ISO, a grande experiência que ele tem também. João, e a certificação? Como que funciona? Tá, eu fiz, pode ser sei lá, alguém fez o treinamento com muita experiência prévia ou não, mas enfim, quer se certificar como BIM Manager. Como funciona o processo de certificação? Pronto, vamos lá. Agora é a minha vez de pegar aqui a colinha, porque tem alguns critérios aqui, né? Então, claro, você tem que atender o treinamento. Toda semana, no fim da semana, a gente vai ter as 2 reuniões semanais, e aí, depois da segunda reunião, a gente libera um quiz, um teste com algumas questões, algumas teóricas, algumas práticas, para serem resolvidas. E aí, os quizzes, eles valem 500 pontos no total, né? Para 10 semanas. Depois tem 2 projetos de grupo, que valem 100 pontos. 2 quizzes práticos, também 100 pontos. O projeto que você vai desenvolver durante o curso, que é um projeto de 10 semanas, que ele vale 200 pontos. E um quiz final com 100 pontos. Então, no total, são 1.000. E para você passar, você tem que atingir 80% disso, 800 pontos. Tá? Então, isso vai ser explicado logo na primeira aula, na primeira reunião, como que acontece esse processo, claro, explicado com mais detalhes, né, que eu estou só passando por cima, mas é um processo muito bacana, na verdade, ele é muito interativo, a gente vai estar acompanhando esse processo, então, assim, o pessoal que estiver mais inseguro pode contar com a gente para assim, claro, não fazer o teste, mas ajudar, indicar o material de leitura, tirar dúvidas sobre as questões, caso tenha alguma questão que você não tenha entendido. Então, assim, você vai ter todas as ferramentas para passar no teste, tá? Então, tem que atingir esses 80% e o certificado ele é válido por 2 anos. E aí depois você pode fazer a renovação, claro que de uma maneira mais simplificada, tá? A gente está passando por um processo de renovação, dessa renovação. Então, eu não vou dar detalhes ainda, que a gente está vendo agora no método online como que vai ser essa renovação, né? Mas antes você tinha que participar de eventos da Graphisoft, escrever um resumo ali do teu trabalho nos últimos 2 anos, e também tinha um teste que você podia fazer. Então, vai ser algo parecido, mas a gente ainda está renovando isso daí para o método online, tá? E esse certificado, ele é válido no Brasil, ele é válido em Portugal ou ele é válido em qualquer lugar? Pronto. O certificado, como o curso vai ser entregue em português,
a gente vai localizar, a gente vai traduzir, vai localizar esse certificado. Então, vocês vão ter um certificado que ele vai ser entregue em português, mas ele é um certificado válido no mundo inteiro. Então, vamos supor que você vai participar, sei lá, de um processo seletivo aí para conseguir um emprego na Alemanha, ou no Reino Unido, ou na Suíça, onde quer que você vá, Estados Unidos, Austrália, você vai traduzir o seu certificado para aquela língua, né? Se for para a França, se traduz para o francês, e ele tem um código, e esse código que tem no certificado, ele fica numa base de dados internacional. Então, a gente tem essa base de dados online que é acessível. Então, se você é dono de uma empresa e está contratando alguém que te dá esse certificado, né, do outro lado agora falando, você pode entrar nessa base de dados da Graphisoft, dos BIM Managers, e você vai ver lá, através do código ou do nome da pessoa, se o certificado dela está válido, quando que ela tirou esse certificado, enfim. Então, assim, ele é válido internacionalmente. Mas a gente entrega ele em português, já que ele é entregue, o curso é entregue em português, para facilitar mesmo, eu acho. Ótimo. Tem algumas perguntas aqui. A primeira, que já faz um tempinho, é se esse curso é só para arquitetos. Boa pergunta. Essa é uma pergunta que em 2020 ela é excelente. Porque, assim, o ArchiCAD 24, né? Não sei se quem perguntou já conseguiu acompanhar quais são as novidades do ArchiCAD 24, mas as principais novidades do ArchiCAD 24 agora em 2020 foi justamente o modelo analítico estrutural, tá? A gente tem inclusive esse curso, eu que fiz ele aqui na plataforma internacional, mas tem ele traduzido aí, já localizado na plataforma da Graphisoft Brasil. E a gente teve também a integração do Map Modeler. Então, agora ele faz parte do ArchiCAD. Então, assim, o curso é só para arquitetos? Ele é feito para arquitetos porque a gente tem essa cultura, essa tradição da Graphisoft, né, do ArchiCAD ser um software para arquitetos, e isso começou a mudar agora. Então, assim, originalmente ele é um curso, sim, feito para arquitetos, mas eu acho que a partir de agora a gente pode, sim, englobar engenheiros dentro desse curso. O conhecimento, ele é absolutamente o mesmo, você só vai precisar adicionar a questão, seja do modelo analítico estrutural e desse fluxo de trabalho utilizando o modelo analítico, ou seja, da parte de instalações prediais, usando o Map Modeler. Mas o conceito do BIM, a questão da gestão de escritórios BIM, a coordenação de projetos, principalmente, ela é extremamente, ela é essencial também para arquitetos e engenheiros que trabalhem com BIM. Então, assim, resposta final, não é só para arquitetos. Apesar dele ser originalmente um curso feito para isso, mas eu acho que hoje a gente consegue ter várias discussões, e é uma coisa que eu vou tentar, já que eu fui o responsável por fazer esse curso, eu vou tentar incorporar algumas dicas dentro do curso já sobre essas novas funcionalidades do ArchiCAD 24. Já Prometo. temos aqui o comentário do Thiago Lopes, que é engenheiro, que já se inscreveu, que faz já Tiago, tá lá. já Tiago faz já se inscreveu. parte. Não se preocupa não, Tiago. A gente vai conversar muito sobre isso daí. Eu acho que o importante é ter isso na cabeça, né? Um treinamento que visa dar todos os conhecimentos para que uma pessoa, ou que já é um BIM Manager, ou que deseja se tornar BIM Manager, tenha os conhecimentos necessários, independente se é um arquiteto ou um engenheiro. Exatamente, exatamente. Outra pergunta é, para participar, precisa ter uma licença do ArchiCAD? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que sim, porque assim, a gente vai ter exercícios dentro do ArchiCAD, né? E por durar assim, mais de 30 dias e por ter também essa questão de colaboração e tal,
você vai precisar estar utilizando o ArchiCAD durante esse processo. Então, não indico fazer o curso sem uma licença de ArchiCAD. Poder fazer? Você pode. Se você for lá na plataforma se inscrever, você pode se inscrever no curso. Mas para aproveitar 100% do conteúdo, das atividades, da certificação, até do teste mesmo, você precisa ter o ArchiCAD para participar. E assim, apesar de ser um treinamento que não, a gente não tem pré-requisitos, né? A gente não faz um teste inicial, ele não é direcionado para quem está começando agora no ArchiCAD, né? Alguma experiência com um projeto dentro do ArchiCAD é bem-vinda, assim, realmente para poder aproveitar todo o conteúdo que é passado, porque a gente não vai ensinar ArchiCAD, a gente vai falar de boas práticas, a gente vai né, partir, digamos, de um nível já um pouco, pelo menos intermediário, digamos assim, né? Isso. Esse curso é aplicável para quem tem a versão solo? Olha, Ricardo, como o João disse, né? Sim, você tem uma versão de arcade, é possível fazer, mas a gente vai falar muito de colaboração, muito de interoperabilidade, né? Que são recursos que a versão solo não tem. Mas nada impede que você faça o curso, que você aprenda e que depois você vai decidir que, putz, a versão solo talvez não seja suficiente para mim, eu preciso da versão full. Então, sim, você pode fazer, sim, tendo a versão solo, mas a gente vai falar de recursos que não estão disponíveis na versão... Vamos falar bastante de recursos que não estão disponíveis na versão solo. A gente vai falar de teamwork, vai falar de módulo associado, vai falar de colaboração com outros softwares, então assim, mas são alguns tópicos, né? O curso em si, eu acho que dá para ir numa boa com solo. Isso. Outra pergunta, que é a pergunta de 1 milhão. Quanto custa? Então, fizeram essa pergunta, qual que é o valor do curso? João, você quer responder? Posso responder, mas se você quiser falar, fica à vontade. Bom, gente, é assim, para as informações de valores e formas de pagamento, né? A gente tem opções de parcelamento e tal. O ideal, aqui no Brasil, para quem é do Brasil, falar comigo. Para quem está em Portugal, falar com a Marta, da Infor, a Marta Gomes, porque a gente tem descontos especiais para clientes ArchiPlus, então quem é ArchiPlus tem desconto. O preço do curso está na plataforma, né? Então ele está lá no Graphisoft Learn, no learn.graphisoft.com, mas a gente tem desconto especial para ArchiPlus e esse desconto eu só posso falar por e-mail. Então, eu peço para quem estiver interessado me mandar um e-mail. Eu vou deixar aqui meu e-mail no chat. Deixa eu ver aqui, pera um pouquinho, que agora eu vou ter que pegar o celular. Vou digitar aqui o meu e-mail. E fiquem à vontade para me mandar um e-mail. Aí eu vou mandar um formulário para quem tiver interesse, com todas as informações sobre pagamento, sobre desconto. Tá aí. É ICIPAI, tá? Não é um L, é um I no começo, que tá com maiúsculo. Mas, assim, vale muito a pena. É um conteúdo que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Essa que é a verdade. Então, é um conteúdo muito exclusivo, muito completo, que não tem disponível em outro lugar. Vocês não vão encontrar em outro lugar. E que realmente vai aumentar muito o potencial de vocês de uso do escritório, a qualidade de projeto, a qualidade de gestão, né? A qualidade de template, que é fundamental para a gente ter um projeto rodando direitinho. Então, realmente, eu já fiz
e é muito, muito válido. E-mail da Marta é mgomes@infor.pt. É mais fácil que o meu. Aqui o Matheus também recomenda muitíssimo um curso, também já fez. Matheus BIM Manager, também já foi nosso treinador certificado. Então, é isso, você vai ter contato com pessoas muito capacitadas também, né? Eu acho que essa network também é uma coisa muito importante, né, do treinamento. Você ter esse contato com pessoas de não só do Brasil, mas do Brasil, de Portugal, de outros países, que são pessoas com bastante experiência, com bastante coisa para trocar. Então, além, claro, dos treinadores, dos Uhum. convidados. Eu acho que isso é uma das partes, assim, claro, o treinamento em si é muito rico, é muito conteúdo, como eu falei, é um compilado de todas as experiências dos melhores consultores do mundo da Graphisoft, então, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Alemanha, aqui na Hungria, então foi tudo colocado junto nesse curso, das melhores práticas, das coisas mais avançadas também, mas além disso, essa interação, a gente tem tido muito feedback do pessoal falando que é muito bacana as atividades em grupo, o pessoal se conhece, faz um network bacana, né? O curso internacional, isso ainda é um pouco mais forte porque são pessoas de vários países e tal, mas o Brasil também é um país gigante, né? Então vai ter gente de todo lugar aí, a gente já tem pessoas inscritas de vários escritórios de várias partes do Brasil, né? A gente tem já pessoas da Bernard, da Farcas Bold, da KV, DMDV, Guimatos, J. Jales, então tem vários escritórios aí, então vai ser uma troca muito interessante entre os participantes. Eu acho que vai ser muito rico isso daí. E as vagas são ilimitadas, então não deixem para a última hora, porque acabou, acabou, né? Então, quem tiver interesse, me manda um e-mail, eu mando o link aí no formulário de interesse para poder mandar as informações. E temos ainda alguns minutinhos, se alguém que tiver mais alguma pergunta para fazer, a gente está aqui disponível para responder. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que é isso aí. Eu acho que foi tudo também. Então, gente, a live ela vai ficar gravada, tá? A gente vai ficar gravado aqui no Instagram do ArchiCAD Brasil. Muito obrigada pela participação aí de vocês, por acompanharem aqui com a gente. Esperamos vocês no curso. Daqui a pouquinho a gente começa já, menos de um mês. É isso aí, faltam uns 20 dias já, né? Então Já é isso. já estamos Obrigado, Isabel. começando. Obrigado, pessoal que participou. E espero ver João, que vocês horas lá são no dia aí? 6. Que horas são aí, João? Aqui são 10h50 da noite, quase 11 da noite já. Então vai dormir, né? É, Obrigada, João, por ter participado. Alguém perguntou aqui. Vi nas informações que o certificado tem validade de 2 anos, isso. Seria necessário se atualizar sempre neste período? Mariana, se atualizar sempre é bem importante para seu papel de BIM Manager, né? Acho que essa atualização ela é fundamental para quem exerce esse papel, para quem é fundamental. O software está sempre evoluindo, os processos estão evoluindo. Como o João falou a respeito do processo de recertificação, ele ainda não está bem definido como que vai ser, mas a atualização é sempre importante. mas o processo é bem infinitamente mais simples do que o da aquisição do certificado. De recertificação é mais fácil. É.
E então é isso, gente. Se vocês tiverem mais perguntas, podem continuar mandando no Insta e a gente vai respondendo, né? Conforme vocês forem mandando, tá bom? Muito obrigada, João. Obrigada pela participação de todos. Obrigado, Isabel. Boa noite, João. Boa noite. Tchau, tchau. Abraçado. Tchau, tchau. Até mais.